Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula de cálculos com insulina e heparina, e hoje vamos começar falando sobre a insulina. Ela é um hipoglicemiante, ou seja, reduz a glicose no sangue. É indicado para o tratamento de diabetes, principalmente de diabetes. É um medicamento de alta vigilância, ou seja, necessita de dupla checagem. Tem que sempre estar muito atento, porque é um medicamento perigoso. É sempre medida em unidades internacionais. Unidades internacionais é uma relação muito parecida com miligrama, grama, ml, litro. É a medida. Então, é o que a gente pode ter para dizer o que é medida, entendeu? 100 unidades internacionais corresponde a 1 ml, ou seja, 100 unidades por ml. Isso é um negócio que você tem que levar para o coração, porque é essa relação que nós vamos usar nas nossas regras de 3. Então, 100 unidades internacionais está para, ou por, ou em 1 ml. Então, isso daqui é muito importante porque a gente vai usar em todos os cálculos caso precise saber a quantidade de ml para administrar. Então, aqui temos os tipos de insulina. A regular tem uma ação rápida, o início da ação entre 30 e 1 hora, 30 minutos e 1 hora, o pico da ação de 2 a 3 horas, a duração do efeito de 5 a 8 horas e ela tem um aspecto claro e transparente. Já a NPH, de uma ação lenta, início da ação entre 2 e 4 horas, o pico da ação é de 4 a 10 horas, a duração do efeito é de 10 a 18 horas e ela tem um aspecto leitoso. Essas duas coisas aqui no final ajudam a gente a diferenciar cada insulina. E é sempre importante que você cheque a prescrição, leia o frasquinho, porque os dois são muito parecidos, então é facinho de confundir e administrar um medicamento errado. E o medicamento errado desse tipo de insulina aqui é muito perigoso para o paciente. Então, sempre confira se realmente é regular, se for irregular, ou se realmente é a NPH, se for a NPH. Porque uma dosezinha errada pode ser muito perigoso para o paciente. Então, esteja sempre atento quando se trata de insulina. Até mesmo outros medicamentos tem que fazer com muita atenção. Mas insulina é um medicamento de alta vigilância. Então, esteja sempre atento quando for administrar uma insulina. 10 unidades a mais pode ser perigoso. Então, como utilizar as seringas? Aqui temos uma seringa de 30 unidades. Aqui temos uma seringa de 50 unidades. E aqui é uma seringa de 100 unidades. Então, para a seringa de 3 unidades, quantos ml eu tenho? Então, vemos aqui no slide anterior que 100 unidades corresponde a 1 ml. Então, 30 unidades corresponde a quantos ml? Aqui eu multiplico o cruzado. Então, 100 vezes x é igual a 1 vezes 30. Então, x é igual a 1 vezes 30 é 30, dividido por 100. Aqui eu posso cortar um zero aqui. Esse daqui eu não posso, porque eu não posso cortar quantidades diferentes de zero em cima e embaixo. Então, esse x é igual a 0,3 ml. Então, na seringa de 30 unidades, eu tenho 0,3 ml. Agora, em uma seringa de 50 unidades, é a mesma relação. Se eu tenho 100 unidades em 1 ml, em 50 unidades, eu vou ter quantos ml? Aqui também multiplica cruzado. Então, 100 vezes x é igual a 50 vezes 1. X é igual a 50 vezes 1 é 50, dividido por 100. O 100 passa dividindo. Então, posso cortar um zero aqui também. Essas aulas de cortar o zero estão na segunda aula da playlist de penicilina. Ali eu ensino certinho como você deve e não deve cortar os zeros. É igual a 5 dividido por 10 é igual a 0,5 ml. Então, na seringa de 50 unidades, eu possuo 0,5 ml. E na seringa de 100? Se 100 unidades está para 1 ml, 100 unidades está para quanto? Se aqui eu tenho o mesmo número, se aqui os números são iguais, aqui também deste lado eu só posso ter números iguais, porque é a mesma proporção. Então, aqui eu só posso ter 1 ml. Então, na seringa de 100 unidades, eu vou ter 1 ml. Beleza?
Aqui aspirando em uma seringa comum. Aqui pede para que aspiremos 2 ml na seringa. Então, viemos aqui e aspiramos até 2 ml. Por que aqui eu aspiro ml? Porque a seringa está medida em ml. Então, tudo que eu venho aspirar aqui tem que ser em ml. Agora, em uma seringa de insulina, aqui já está medindo em unidades. Então, se ele pede para que eu aspire 40 unidades, é só eu vir aqui e começar a aspirar até o número 40. E é simplesmente assim. Então, se a gente tem uma seringa dessa, num hospital, numa UBS, fica muito mais fácil pra gente conseguir aspirar. Porque não tem que converter nada, não tem que fazer nenhuma conta. Se pede 40 unidades, você simplesmente aspira 40 unidades e administra. Aqui temos um exemplo. Se você quiser pausar e fazer sozinho, é até melhor, porque aí você consegue ver se você está errando, onde que você está errando, alguma coisa do tipo. E se você já fez e sabe que tá certo, vamos só conferir e conferir o raciocínio também. Então, aqui temos a prescrição de 40 unidades. Se eu tenho uma seringa de heparina na minha unidade, ele pede 40, então eu só venho aqui e vou aspirar até o valor 40, porque a minha seringa está medida em unidades. De insulina regular subcutânea, temos disponíveis frasco com 100 unidades e seringa de 1 ml. Quanto devemos aspirar? Nesse caso, nessa seringa aqui, lembre que 100 unidades é igual a 1 ml. Então, nessa seringa aqui, já é uma seringa de 1 ml, só que medida em unidades. Então, eu venho aqui e aspiro até 40. Beleza, isso já foi. Agora, e se tivéssemos uma seringa de 5 ml? Só temos a de 5 ml na unidade. Nós precisamos administrar, porque o paciente está precisando ali naquela hora, não dá tempo de buscar, de esperar chegar, nada do tipo. Temos só uma seringa de 5 ml. Como que a gente procede? Se a gente sabe que 100 unidades está para 1 ml, 40 unidades, eu tenho que aspirar quantos ml? O X é minha incógnita, então é o que eu preciso descobrir. Então, vamos lá, multiplicando em X, por se tratar de uma regra de 3, 100 vezes X é igual a 40 vezes 1. X é igual a 40 vezes 1 é igual a 40, dividido, sem passar dividindo, dividido por 100. Então, aqui eu corto um zero e corto um zero aqui também. Não posso cortar esse segundo zero aqui, porque eu não tenho mais um aqui para conseguir cortar. Só posso cortar quantidades iguais. Se eu corto um em cima, eu posso cortar só um embaixo. Não posso cortar um em cima e 2 embaixo. Isso não pode. Então, vamos lá. X é igual a 4 dividido por 10 é igual a 0,4 ml. E agora, aonde que a gente administra? Se tivéssemos aqui uma seringa de 5 ml, eu tenho aqui 1 ml, aqui é 0. Entre 0 e 1, a metadezinha aqui só pode ser 0,5. Então, a gente vem aqui medindo 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Eu tenho que aspirar até 0,4. Então, a gente aspira até 0,4. Repare que eu não posso aspirar até 0,5. Não posso. Não posso arredondar. Não posso aspirar nem mais, nem menos. Até porque se eu aspirasse até 0,5, seria 10 unidades a mais. 10 unidades de insulina a mais. Isso faz uma baita diferença. Então, se pede 0,4, é 0,4 e ponto. Aspire aqui, conte os pontinhos e aspire até 0,4. Não facilite a vida para poder prejudicar um paciente. Se é 0,4, aspire 0,4 e não 0,5, não 0,3. 0,4 certinho. Então, aqui mostramos que é possível aspirar em uma seringa de 5 ml, assim como de 3 também é possível, mas que, no mundo ideal, essa seringa aqui seria muito melhor, muito mais fácil, facilitaria muito a nossa vida. Então, é isso. Se você tiver alguma dúvida, pode postar nos comentários. E ficamos até aqui. Até uma próxima. Muito obrigada.